Estamos com o seu programa Mulheres e a gente vai falar sobre pombos com o biólogo Sérgio Boccalini, que é biólogo e vice-presidente executivo da APRAG. O que é a APRAG? Boa tarde. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Tudo bom. O que é a APRAG? A APRAG é a Associação dos Controladores de Vetores e Pragas. Então, bichos em geral que trazem incômodo ao ser humano, risco à saúde, nós atuamos aí orientando na parte de controle, trabalhando com as empresas especializadas. Controlar as pragas sem, eu não quero usar a palavra judiar, sem provocar maus tratos. Sem provocar maus tratos. Muito obrigada aos animais. Exatamente, né? Principalmente no caso dos pombos, né? Onde tem toda uma regulamentação específica, né? O pombo, assim como outros animais também, que não pode passar pela questão dos maus tratos. Então a gente tem que contar com uma série de artifícios para utilizar, para espantar ele, evitar que ele se instale nos ambientes. Sérgio, inclusive, matar pombo é uma pena. Quem mata pombo é sujeito a uma pena inafiançável. Já tem uma discussão em cima disso em função dos riscos que o pombo oferece. São tantos riscos assim? Sim, sim. Quais são os riscos? Ele oferece o risco de transmissão de uma série de doenças, né, e de importância clínica na saúde humana, e que precisa realmente de um controle efetivo, assim como histoplasmose, criptococose, ornitose, doenças normalmente associadas à presença de fungos, né, que podem trazer consequências graves aí para a saúde das pessoas. Para a saúde humana. A saúde humana ou dos animais também? Também dos animais, também. Né? Outros animais podem também correr o risco de se contaminarem. O perigo são as fezes dos pombos? Exatamente. Nas fezes que se encontram nesses micro-organismos, né, normalmente eles têm uma afinidade pelo sistema respiratório, né, eles vão entrar pela via inalatória e aí eles podem muitas vezes atingir o sistema nervoso central e evoluir para algumas consequências sérias. Isso que eu falo, então pode ser grave, Pode ser muito grave. Muito grave. A gente sempre escutou assim, o piolho do pombo, o piolho do pombo. O piolho do pombo é um problema ou não? Ele pode provocar alguns incômodos, né? Na realidade não é bem um piolho, é um outro inseto, né? Que está associado, aliás, outros insetos que podem estar associados ao próprio pombo ou ao local que ele faz o ninho, né? Então você tem alguns insetos que se apropriam daquele espaço em função da sujidade, da umidade que fica no ambiente e acabam infestando as residências também e provocando incômodo. Normalmente, Regina, são incômodos mais na pele, alguns processos alérgicos, né? Mas não evoluem menos grave. E porque se não é piolho, por que a gente sempre ouve? O piolho, piolho. Popularmente a gente acaba tratando dessa forma. Como são bichos pequenos, coçam, conforme eles vão circulando, a gente deu o nome de piolho, mas não são piolhos. Né? Além do incômodo de barulho, né, Sérgio? Também. Assim, tem gente que se ressente do barulho. Sim, fica incomodado, né? Porque realmente é um barulho, dependendo da quantidade de pombos, é um barulho desagradável, né? Que fica no forro de uma residência, de algum local de um comércio, incomoda. O que são essas coisas aqui que eu tô vendo, não tô entendendo nada? São alguns artifícios que se encontram à disposição aí, normalmente empresas especializadas que recorrem a ele para instalar em residências, indústrias, comércios, para a gente evitar que o pombo se instale. Então a ideia principal é não permitir que ele construa um abrigo ou pouse. Então no caso aqui nós temos fitas elétricas, né? Isso aqui mas não vai matar o pombo, Não, são pequenos choques que não provocam maus tratos, nada, né? Isso é permitido, inclusive, por lei, né? Não tem problema nenhum. Então o pombo ele vai pousar e vai encostar o pé aqui, vai ter uma descarga elétrica baixa, provoca um incômodo e ele vai embora. E ele começa a associar essa superfície com o choque, então ele já não vem com frequência, ele evita. Deixa eu entender, isso daqui é um recurso. Isso é um recurso, exatamente. Tá tudo no mesmo lugar, mas cada um é uma coisa. Cada um você vai instalar. Aí é a avaliação técnica que tem que existir, Regina. Tem que ter uma avaliação técnica. Não sou eu que resolvo. Não. Porque você precisa perceber aonde ele está encontrando o local de pouso, aonde ele está buscando o local de abrigo. Então você tem uma série de interferências do ambiente que elas precisam ser analisadas antes de você escolher o melhor equipamento para o controle. Então isso daqui eu posso colocar, por exemplo, num telhado, numa janela? Isso você pode colocar. No telhado ele não é recomendado, ele é recomendado mais para beirais, né? Então você colocar no beiral, numa janela você pode colocar esse equipamento. Por causa da proteção da chuva, você diz? Não, ele pode tolerar a chuva, é por causa da estrutura e da quantidade que você teria que colocar no telhado. No telhado você pode utilizar outros recursos, né? Senão acaba encarecendo demais também. Então num beiral isso vai funcionar muito bem. Isso é uma fita elétrica. Isso é uma fita elétrica. Liga na tomada? Ou carrega? No caso ele tem um dispositivo que
é recarregável com energia solar, né? Olha Esse que aqui ótimo. específico, né? Então ele vai recarregando a bateria com energia solar e ele fica de forma contínua em atividade. Aí, lógico, tem a questão da manutenção do equipamento. E o custo disso, você sabe ou não? Ele é um pouco elevado, porque vai depender da quantidade, do tamanho, né? Mas traz bons resultados, né? A gente tem resultados bem efetivos. Essa é uma opção. Essa é uma opção. Essa daqui? Essas são as telas protetoras, né? As telas, normalmente, nós adotamos, Regina, em locais que o pombo consegue passar para fazer o ninho. Então, nas entradas... Posso abrir? Pode abrir, né? Isso daqui, inclusive, é um artifício. Quando você tela, você precisa fazer a troca de uma lâmpada, alguma coisa. Então, você tem os zíperes para poder abrir e dar manutenção nos equipamentos. Nossa, né? sabe o que eu pensei? Que fosse uma armadilha para o pombo. O pombo cai aqui e fecha. Falei que crueldade. Não é nada. Não é nada disso, não. Então, isso aqui é para facilitar a manutenção do local. A manutenção do local. local, exatamente. E essa tela, ela tem a função de você colocar numa entrada de um telhado, que você tem um espaço aberto, vazado, uma estrutura, uma laje, uma marquise que você precisa fechar, um forro, então você pode recorrer às telas. E ela é interessante, Gina, que de longe, esteticamente, você não percebe ela. Não interfere. Ela não interfere na estética do local. Eu não entendi como funciona. Vou imaginar, você tem uma estrutura, né? Então os pombos estão pousando no madeiramento de um telhado de um galpão. Né? Você pode fechar todo esse espaço com a tela e o pombo ele não vai conseguir subir para pousar nessa estrutura. Então imagine que a gente está olhando de cima para baixo. Então o pombo vai vir por baixo e não vai conseguir acessar. Agora ficou. Agora ficou. Ele vai ter essa funcionalidade. Agora entendi. E outros espaços abertos você também pode recorrer à tela. Isso aqui para grandes áreas me parece interessante. Ele é viável. Isso. Economicamente é um equipamento viável. Precisa só prestar atenção, Regina, que assim, no caso específico dessa tela, é uma tela tratada contra raios ultravioletas, né? Então ela tem todo um revestimento e ela tem uma durabilidade bem acentuada. Outros modelos de tela, às vezes você perde um pouco em relação ao tempo de exposição ao sol. Isso daqui, o que é? Isso aqui é um equipamento extremamente simples e que funciona muito bem. No simples caso, mesmo. São fios de aço, né, mas poderiam ser fios de nylon esticados, né? O que o pombo faz? Você coloca isso num beiral, né, de um telhado, numa canaleta, numa calha. O pombo, ele vem voando, ele vai tentar pousar, ele vai encostar o pé, vai provocar um incômodo e ele vai embora. É o desconforto. É o desconforto, exatamente. Desconforto. Isso é muito viável, porque... Sim. O importante, pode ser fios de nylon esticados, o importante é que ele tem que ficar bem esticado, né? Então nós adotamos aquelas molas para manter ele sempre tensionado, porque se ele fizer uma barriga e o pombo conseguir encostar o pé na superfície, perdeu. Ele vai dar um jeitinho, vai lacear isso daí e vai conseguir pousar. E quando que é indicado o fio de aço ou de nylon? O importante é que o fio de se for adotar o fio de aço, ele seja revestido, né, com uma camada aí que dê uma durabilidade, para ele não enferrujar e ele resistir mais. Na praia, ele é mais resistente, né, para tensionar do que o de nylon, mas os dois eles vão cumprir a mesma função. O de aço ele tem uma durabilidade maior do que o de nylon, mas eles cumprem o mesmo objetivo. E esses espetinhos aqui? Esses aqui são as espículas, né? São hastes de metais que a gente também adota em beirais, onde o pombo ele vai ter um trabalho, vai ter uma função parecida com o fio de nylon. Na hora que ele vier pousar, ele encosta o pé e vai embora. Não machuca o pombo. Nossa, eu ia ler os meus pensamentos. Eu ia falar, nada disso tortura o animal, nada disso tortura, exatamente. Porque a gente não quer as doenças, mas a gente também não quer... Não, a gente não pode, provocar nenhum tipo de maus tratos aos bichos. Uma outra coisa importante que as pessoas, antes de pensar em tudo isso daqui, que elas têm que fazer, são os cuidados para não atrair os bichos, né? Acabaram aqui as... Sim, são esses dispositivos que a gente tem aí para afugentar. Existem outros no mercado também, nós temos alguns géis, né, que provocam também incômodo, mas todos eles a intenção é provocar um desconforto para o pombo não se instalar naquele espaço e ir para outro local. Mas você ia falar alguma coisa que eu te interrompi, desculpa. Então eu ia comentar justamente dos atrativos que as pessoas precisam evitar para que o pombo não vá para aquele espaço. Alimentação. Quanto menos alimento as pessoas deixarem disponível no espaço, menos pombo nós vamos ter. Então, pôs a ração para o cachorro, né? Depois que o cachorro se alimentou,
recolhe. Porque se deixa aquilo lá... Gato também. Gato, a mesma coisa. Outras aves que às vezes as pessoas alimentam e caem os resíduos daqueles alimentos. E o pombo, ele já até sabe mais ou menos o horário da alimentação daqueles animais. Ele fica ali só esperando. Então, se a gente começa a cuidar de tudo isso, não deixar lixo, evitar os pontos de entrada, de acesso, a gente consegue diminuir bastante a permanência dos pombos. Perfeito. Nós temos perguntas que mandaram pra gente de casa. A primeira pergunta é da Tânia. Dizem que é perigoso para a saúde tirar os ninhos de pombos. Isso é verdade? Quais cuidados preciso tomar? Sim. É uma medida necessária, né, você retirar os pombos uma vez que localizou, porém alguns cuidados são importantes, tanto para a retirada do ninho quanto para a limpeza daquele espaço, porque ali ela vai encontrar fezes desses animais, né? Então, quando ela for fazer isso, é importante que antes da retirada ela faça aplicação de água sanitária, né, algum produto que vai ter uma ação bactericida ali em cima, para que ela não respire aquela poeira que vai levantar na hora que ela estiver manipulando. Usar luvas e, de preferência, colocar máscara também para poder fazer a retirada desses ninhos. Tá, porque aspirar... Se ela respirar, ela pode aí contrair algumas doenças indesejáveis, né, ter algumas consequências sérias. Então faz uma limpeza úmida, né, umidifica aquele ambiente com água sanitária, dá uma borrifada lá com um pulverizador, uma máscara, uma luva, protege as mãos, aí depois faz a retirada, coloca num saco de lixo e descarta. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Selma. Minha casa tem muitos pombos, mas parece que eles já estão acostumados com os humanos, porque eles não se assustam mais com a gente. Já tentei usar traques de festa junina para espantá-los, mas eles sempre voltam. Tem algum truque definitivo? Não. O pombo, ele se adapta muito bem ao ambiente humano, né? Barulho, né? Vamos imaginar a cidade de São Paulo. Então, esses traques de festa junina, para ele vai ser muito insignificante frente a todo o barulho que ele já encontra na cidade, né? Então, nem adianta usar traque de festa junina. Se você observar, tem pombo que vem, você está comendo alguma coisa, ele vem praticamente no seu pé, né? No começo, acostumado que ele está. No começo, confesso, é bonitinho, né? Porque é uma pomba associada a bons sentimentos, né? Mas tem um simbolismo muito forte. Tem um simbolismo e muito bonito. Sim, né? Representa a paz, né? Então você tem aí uma relação interessante com as pessoas. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados e separar, né, essa questão do simbolismo e o risco. Da realidade. Da realidade, isso mesmo. Então, algum truque definitivo? Aqui mostramos São alguns. Esses daqui, são essas formas, essas ferramentas. Porque as outras maneiras que a gente encontra, então o pessoal fala de usar aqueles festão de Natal, aquelas fitas coloridas, amarrar. Tudo isso ele se acostuma. Já falaram de usar estátuas de aves de rapina, de gavião, de coruja. Não resolve. Não resolve, o bicho se acostuma. Traques, o bicho se acostuma, então realmente ele está muito adaptado ao ambiente urbano. A gente subestima, né? Você como biólogo pode me esclarecer, a gente subestima a inteligência dos animais. Demais. Não demais. é? Eles têm um poder de adaptação, né, que surpreende realmente. Tá? Próxima pergunta foi enviada pela Patrícia. Pintar o telhado de branco ajuda a espantar os pombos? Nesse caso em específico, não. Ele não traz nenhum benefício. Mas existem alguns recursos, não sei se você já observou, Regina, em alguns locais, algumas indústrias, comércios, o pessoal coloca umas placas que parecem alvo, de tiro-alvo. Já vi. Aquilo ele tem numa casa de praia. Isso, ele tem um certo efeito, né? Se você tem alguns pombos se aproximando, aquilo provoca uma confusão no pombo e acaba afugentando ele para outros espaços. Então aquilo traz um certo resultado. Mas pintar de branco? Pintar de branco não vai trazer nenhum benefício para ela. Vai ter bastante trabalho, sem contar que com o tempo, a fuligem, chuva, aquilo vai ficar num período curto de tempo já escurecido. Então nem é uma boa alternativa. Vai perder tempo. E dinheiro. E dinheiro. E vai se frustrar porque não dá certo, fica com raiva do bicho. Exatamente. Sérgio, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada pela aula. Sérgio Boccalini é biólogo e vice-presidente executivo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas. O site da APRAG é www.aprag.org.br. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição. Eu não sabia dessas coisas e o meu medo era que tudo provocasse maus tratos. Não, nada disso. Aí eu falei, um biólogo não vai fazer Não, de jeito nenhum. Muito obrigada, meu querido, mais uma vez. Até a próxima. Tudo de bom. Bom final de tarde. Para você também. E a gente vai falar...